Olá, essa é a apresentação SARS-CoV-2 e Covid-19, fisiopatologia discutida com casos clínicos. Meu nome é Alexandre Naim Barbosa, sou professor doutor em infectologia da Faculdade de Medicina de Botucatu, Unesp, sou chefe da infectologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu e também chefe do departamento de infectologia da Unesp, diretor clínico e responsável pelos ambulatórios de HIV, hepatite B, hepatite C e HTLV do SAI de Infectologia. Sou membro titular e especialista pela Sociedade Brasileira de Infectologia, compondo a comissão de título de especialista dessa sociedade. Trabalho no Ministério da Saúde como médico de referência em genotipagem do HIV e nessa pandemia sou um dos coordenadores do grupo técnico médico da Covid-19 no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu. Não possuo potenciais conflitos de interesse para essa apresentação. Gostaria de convidar a todos para conhecer o meu projeto de divulgação científica e extensão universitária, disponível nas plataformas do Facebook, no endereço @Dr. Alexandre Naim Barbosa, no Instagram @Dr. Barbosa e no YouTube Dr. Alexandre Naim Barbosa, cujos principais objetivos são treinamento de estudantes e profissionais da área da saúde, facilitar o contato da população em geral com conceitos científicos e fomentar a discussão científica compartilhando material didático. Os dados presentes nessa aula estão referenciados em respeito aos autores originais, está permitido o uso do material desde que citada a fonte e, qualquer dúvida, faça contato com o autor e conheça o meu projeto didático no website www.drbarbosa.org. O objetivo da discussão, SARS-CoV-2 e Covid-19, fisiopatologia debatida com casos clínicos, vai seguir o seguinte roteiro. Inicialmente, conceitos básicos, origem e epidemiologia. Após, a fisiopatologia e história natural da doença. Manejo diagnóstico e ferramentas laboratoriais. Racional das condutas terapêuticas e fisiopatologia. E uma discussão final. Inicialmente, nós temos que coronavírus é uma denominação de uma família de vírus que principalmente causam infecções respiratórias em diversos animais e, através de algumas mutações, alguns desses membros dessa família podem migrar de uma espécie para outra, se adaptando em seres humanos. No final de 2019, um novo vírus, que ainda não tinha sido descrito em seres humanos, chamado popularmente de novo coronavírus, denominado pela ciência de SARS-CoV-2, foi então isolado em um surto inicial na província de Wuhan, e a doença que ele gera foi denominada então Covid-19, que do inglês o acrônimo significa Coronavirus Disease, Covid-19 por conta do ano em que ele surgiu. E, mas após alguns meses do surgimento dessa doença, foi declarado então uma situação de pandemia pelo potencial de infecção em vários países e também do elevado número de óbitos. Na verdade, a família coronavírus, ela se divide em uma subfamília coronaviridae, em que nós temos aí 4 principais gêneros, os 2 deles mais importantes para seres humanos, o alfa-coronavírus e o beta-coronavírus. Alfa-coronavírus é um agente muito comum em resfriados simples, em infecções de vias aéreas superiores sem gravidade, e a família e o gênero beta-coronavírus está envolvido, então, com síndrome respiratória aguda grave. A primeira delas que nós temos notícia na literatura médica foi a epidemia de 2003, causado pelo então denominado coronavírus relacionado a síndrome respiratória aguda grave. Foi uma epidemia que surgiu também na China e que, no final, causou cerca de 700 óbitos. E um segundo vírus, que é o coronavírus associado à síndrome respiratória do Oriente Médio, Middle East Respiratory Syndrome, aconteceu então no Oriente Médio. Isso ocorreu por volta de 2012.
e houve naquela situação um total de óbitos em torno de 400 óbitos. E, atualmente, então, por conta de ser um novo vírus relacionado na síndrome respiratória, denominou-se SARS-CoV-2, obviamente com um potencial, então, de transmissão interpessoas e de óbitos muito maior que os dois antecessores. Então, essa é a família do beta-coronavírus associado à síndrome respiratória aguda grave, esses 3 vírus, então, descritos como adaptações de vírus presentes em outros animais que acabaram migrando para seres humanos. Outros animais que não os animais domésticos mais comuns, o cachorro e o gato, esses são afetados por outros alfa-coronavírus que não infectam seres humanos, porque o epitélio respiratório alto desses animais, de gato e cachorro, não são, do ponto de vista evolutivo, semelhantes, não possuem receptores que se assemelham aos dos seres humanos, então esses alfa-coronavírus que afetam gatos e cachorros não são transmissíveis para seres humanos, e o contrário também é verdade. Há uma pouca plausibilidade em que os beta-coronavírus infectem animais domésticos como cachorro e gato, então não seria esse a principal via. A principal via é sim relacionada ao morcego. Então, por análise filogenética, tanto o vírus SARS-CoV lá de 2003, quanto o MERS, quanto o SARS-CoV-2, aparentemente, então, por estudos de filogenética, tem como elo comum o morcego, e esse vírus acabou se adaptando ao ser humano, passando por um animal intermediário, no SARS-CoV inicial, felídeos, no MERS, o camelo, e atualmente o SARS-CoV-2, aparentemente, o pangolim, que é um tatuzinho que vive na região central da China. O que deve ter acontecido, provavelmente, por conta desses estudos de filogenética, é que esse pangolim, que é um animal terrestre, se alimenta de várias sementes, e às vezes sementes com fezes de morcego, e acabou se infectando. Esse animal é bastante consumido por alguns caçadores e pessoas da zona rural da China. Essas pessoas se infectaram, uma dessas pessoas se infectou, um caçador ou um pescador, e acabou levando isso para um mercado de comidas do mar, de frutos do mar, um mercado de peixes que fica em Wuhan. Na verdade, é pouco provável que as pessoas tenham se infectado fazendo uso, consumindo carne ou outros animais no mercado. Provavelmente foi um caçador ou um pescador que, já doente, já sintomático, frequentou esse mercado. O mercado é um lugar onde tem aglomeração e onde tem um acúmulo de pessoas, e provavelmente infectou várias outras pessoas nesse mercado, e foi daí que surgiu, se amplificou pelo menos, a atual pandemia. Fazendo uma contradição com o que, infelizmente, algumas teorias da conspiração acabaram colocando na mídia em relação à possibilidade desse vírus ter sido criado acidentalmente ou propositalmente em laboratório. Diversos organismos internacionais, entre eles o Instituto Pasteur, a OMS, deixam muito claro que não há nenhuma plausibilidade em teorias que pressupõem que o SARS-CoV-2 tenha sido criado em um laboratório de microbiologia chinês, tanto intencionalmente quanto não intencionalmente. Os estudos de filogenética mostram uma analogia muito forte, então, com o vírus de morcego, com talvez um animal intermediário como o pangolim. Então, tudo do ponto de vista de uma análise da linha do tempo, tudo começou então em Wuhan, no finalzinho de dezembro de 2019, onde foram reportados no último dia do ano 27 casos de uma pneumonia, de uma síndrome respiratória aguda grave, e todos eles tinham em comum, então, ter tido contato entre eles, entre as pessoas, dentro desse mercado de comidas de mar, de peixe. 7 desses casos bastante graves, por isso, no dia seguinte, esse mercado foi fechado, e após algumas semanas,
esse vírus foi identificado, os chineses conseguiram, então, fazer o mapeamento genético, com a identificação de um novo coronavírus. Eles já tinham experiência com o SARS-CoV lá de 2003, e a transmissão interhumanos ficou clara em 20 de janeiro de 2020, e começou também a transmissão em clusters fora do mercado de Wuhan, em familiares, em pessoas, em grupos familiares. Wuhan ficou em lockdown, e aí vocês podem ver o crescente no número de casos que se iniciou na China, e também o número de óbitos crescente, e da China, essa doença de transmissão respiratória, a Covid-19, se espalhou por todo o território chinês, norte da Ásia, sudeste asiático, migrou fortemente para a Europa, atingindo, então, a Itália, a França, a Alemanha, Espanha. A Europa foi um amplificador da doença, e a partir da Europa, o vírus migrou para vários outros lugares do mundo, entre eles o Brasil, e recebeu cepas que recebeu vírus de países principalmente como Alemanha, Espanha e Itália. Então, a infecção no Brasil veio principalmente pela rota europeia desses 3 países. Já em março, 11 de março de 2020, depois de muita pressão de organismos científicos, a Organização Mundial de Saúde finalmente declara a Covid-19 uma pandemia pelo seu alastramento em diversos países e também pelo seu potencial número de óbitos. Esses são dados atualizados de quando essa apresentação foi montada, dia 9 de outubro de 2020. Nós estamos aí com cerca de 1 milhão de óbitos e mais de 36 milhões de casos notificados. Lembrando que o número de casos notificados provavelmente é bastante subnotificado, bastante aquém do real, porque a Covid-19 já tem um percentual de cerca de 30% de pessoas completamente assintomáticas, o que obviamente dificulta a testagem e confirmação diagnóstica. E o segundo ponto é que, infelizmente, muitos países não fazem uma testagem correta com RT-PCR, que nós vamos discutir daqui a pouco. Então, esses casos ficam subnotificados na ordem de 3, 5, talvez 10 vezes menos do que o número de casos realmente possível. O número de óbitos tem também algum grau de subnotificação, porque também muitos desses casos acabam não sendo testados, mas é bem menos subnotificado que o número total de casos. Então, se vamos comparar a Covid-19 frente a outras pandemias que afetaram a humanidade, a Covid-19 já está no mesmo nível do que a gripe de Hong Kong, causada pelo H3N2, na final da década de 60, está também com 1 milhão de óbitos, muito próximo à gripe russa, que aconteceu no final do século XIX, com cerca também de 1 milhão de óbitos, do que a gripe asiática, que aconteceu no final da década de 50, com 1 milhão e 100 óbitos. Está chegando perto da epidemia de cólera no finalzinho do século XVIII, no finalzinho do século XIX, começo do século XX, com mais de 1,5 milhão de óbitos. Então, a Covid-19 tem um potencial aí de estar entre os 4, 5 agentes que mais levou vidas na história das pandemias na humanidade. Em relação aos dados atuais também, agora de 9 de outubro, da distribuição da Covid pelo mundo, nós temos aí os Estados Unidos como o país com o maior número de casos. Nós temos que lembrar que os Estados Unidos testa bastante, testa com o melhor método, que é o RT-PCR, mas também o maior número de óbitos. Então, os Estados Unidos já tem quase 8 milhões de casos, com 212 mil óbitos. Em segundo lugar, do ponto de vista do número de casos, a Índia, que ultrapassou recentemente o Brasil em número de casos, mas em número de óbitos, o Brasil ainda é o segundo país disparado, com cerca de 150 mil óbitos. Provavelmente a Índia, por conta da sua vasta população, vai, infelizmente, superar o Brasil no número de óbitos, mas provavelmente o Brasil vai ficar em terceiro lugar nessa triste corrida da pandemia da Covid-19. Países que anteriormente tinham sido
o foco principal da Covid-19, como Itália, só para dar um exemplo, hoje tem um total aí de 36 mil pessoas que evoluíram para óbito, a Inglaterra 42 mil. Nos Estados Unidos, a pandemia Covid-19 já levou à morte, infelizmente, mais do que a guerra do Vietnã, a guerra da Coreia, Afeganistão e o atentado de 9 de setembro somados. Provavelmente também, infelizmente, nós teremos um número de óbitos pela Covid-19 muito próximo ou talvez superior à Segunda Guerra Mundial em termos de americanos mortos. No Brasil, como a gente viu, nós temos chegando aí próximos e provavelmente nessas próximas semanas de começo de outubro, chegando aí nas 150 mil óbitos, com mais de 5 milhões de casos. Lembrando que esse número de 5 milhões de casos é bastante subnotificado, por conta da falta da testagem, com testes realmente que tem performance ideal, que é o RT-PCR suave nasal. Esse número provavelmente é 3, 5 ou talvez até 10 vezes inferior ao número total de pessoas que já foram expostos. Então, cabe aqui essa observação. O estado de São Paulo, no Brasil, é o que apresenta a maior incidência e o maior número de óbitos dentro da federação, porque também é o estado mais populoso e mais densamente povoado. São 36 mil mortes e mais de 1 milhão de casos notificados. Essa, na verdade, é uma triste realidade, uma tragédia nacional e mundial. Eu trouxe aqui algumas entrevistas que eu fiz para o New York Times e para a mídia internacional, colocando essa questão brasileira. Em 20 de junho nós estávamos aí completando 1 milhão de casos, mas ressaltando a questão da subnotificação, que acontece entre 5 a 10 vezes, por conta da falta da testagem dos casos sintomáticos com o melhor método diagnóstico. Depois, em 30 de julho, quando nós atingimos aquele triste platô diário com mais de 1.000, 1.100, 1.200 mortes, e, infelizmente, paradoxalmente, tanto as políticas públicas quanto o comportamento da população estavam e estão na posição oposta às medidas de prevenção, como se nós não estivéssemos vivendo naquela época e ainda estamos, uma tragédia diária. Depois, em agosto de 2020, falando sobre o potencial do número total de óbitos no Brasil, que realmente está acontecendo, chegando aí nos 150 mil óbitos, infelizmente, talvez no futuro nos aproximemos de 200 mil óbitos, né? Nós não sabemos realmente quanto vai ser, em termos de pessoas mortas, o impacto total da pandemia, mas provavelmente algo em torno dessa casa. Essa é uma entrevista também para a BBC Internacional, falando da falta de uma política pública séria, científica, que abordasse a pandemia no Brasil. Nós estamos agora, do ponto de vista epidemiológico, numa fase de redução da transmissão. O número de casos novos ainda é alto, mas a taxa de transmissão tem caído e o número de óbitos também. É uma tendência de queda. Nós esperamos que isso continue em queda, mas fato é que a flexibilização que nós temos agora da economia, de alguns setores da sociedade, não pode significar normalização à vida anterior, normal, sem medidas de prevenção. Então, nós temos que enfatizar sempre a questão do uso da máscara, a questão do distanciamento social e da higiene das mãos, porque ainda existe um potencial de novas ondas de acréscimo de taxa de transmissão, como visto em alguns países da Ásia, que foram afetados anteriormente, e como visto também em muitos países da Europa. Tudo isso aconteceu por uma falta de política pública responsável. Esse é um comentário que eu fiz para a mídia já em março, né? Finalzinho de março, antes do começo de abril, falando sobre a necessidade de, naquela época, um isolamento social completo, bastante rígido, porque ainda que ele trouxesse consequências econômicas ruins, né, nós teríamos um excesso de óbitos e uma falta de tempo de conseguir adequar toda a estrutura hospitalar para receber os doentes. E ainda por cima, se não fosse
somente difícil lidar com um vírus desconhecido, com uma situação em que a gente não tinha ou tem pouco ainda conhecimento sobre a doença, a questão das fake news e da pseudociência, que muitas vezes atinge a política, tentando diminuir o impacto da pandemia ou trazendo tratamentos milagrosos sem comprovação científica. Então, tudo isso vocês podem acessar no meu website, nas minhas mídias, quem tiver interesse de aprofundamento. E agora nós estamos nessa fase de flexibilização, em que temos que discutir muito seriamente com a população. A questão não é só o poder público, a população tem uma importância grande também em adotar as medidas de prevenção e respeitar as regras de flexibilização para evitar que nós tenhamos novas ondas, segundas ou terceiras ou quartas ondas de transmissão do SARS-CoV-2 com maior número de casos e maior número de óbitos. Lembrando que as teorias de imunidade de rebanho, que muitas vezes são colocadas como uma solução à imunidade de rebanho em jovens, ela não é comprovada, ela tem um risco muito grande de aumentar excessivamente a letalidade quando esses jovens acabam tendo contato com pessoas de grupos de risco, ou mesmo pessoas jovens que têm geneticamente propensão, ainda que rara, a desenvolver Covid grave, e lembrar que o sistema de saúde está saturado, os hospitais estão lotados, ainda que nós estejamos vivendo uma tendência de queda em termos nacionais. Os principais erros do Brasil estão nesse podcast que eu gravei com a UOL, vocês podem acessar no meu canal do YouTube, mas resumidamente foram as regiões, os estados, muitos municípios se preparando muito mal para receber a grande leva de doentes, o grande número de doentes em março, abril e maio. Então, em muitos locais não havia estrutura hospitalar e quando você tem uma pandemia, essa estrutura precisa ser criada. O exemplo mais claro disso foi Manaus. A estratégia de testagem foi muito mal elaborada. Nós teríamos que, desde o começo, ter feito o teste RT-PCR suave nasal orofaringe para todo indivíduo sintomático, mesmo que só com uma síndrome gripal, para poder justamente diagnosticar esses casos e fazer um isolamento mais estrito, mais efetivo, evitando a transmissão. E, finalmente, houve uma grande falta de unidade, não houve uma coerência, não houve uma coalizão dos diversos níveis governamentais, municipal, estadual e federal, em termos de construir uma política única de enfrentamento à Covid-19 nacional. E tudo isso levou, então, à tragédia que nós estamos vendo. O Brasil devia ter feito o exemplo que nós temos aqui no município de Botucatu, onde a Prefeitura, a Secretaria de Saúde, a Faculdade de Medicina, o Hospital das Clínicas e o setor privado, todas essas estruturas se uniram, fazendo, então, desde o começo, desde março, comecinho de abril, a testagem de todos os indivíduos com sintomas, mesmo que leves, todos os casos suspeitos, mesmo que só com uma síndrome gripal ou um resfriado comum, testados com RT-PCR e um isolamento desses casos bastante rigoroso, fora toda a modificação de estrutura do Hospital das Clínicas, que criou mais de 100 leitos de isolamentos e 30 leitos de UTI Covid, e também uma capacitação técnica bastante importante da infectologia, da clínica médica e de outras áreas do hospital, fazendo protocolos assistenciais científicos e dando, então, uma resposta mais adequada possível à pandemia, à disseminação da Covid-19 em nosso meio. Todos esses comentários, então, estão nesse podcast da UOL, disponível no meu canal do YouTube. Para evitar as ondas subsequentes, segundas, terceiras, quartas ondas de casos novos e de óbitos, nós temos que seguir aquelas regras de ouro, que são 4 principalmente: uso de máscara de forma rigorosa, distanciamento social entre 1,5 m e 2 metros, mesmo com o uso de máscara, higiene frequente das mãos, com água e sabão, ou se não disponível, álcool gel, evitando o contato da mão com olhos, nariz e boca. E se a pessoa tiver qualquer sintoma de resfriado ou síndrome gripal, compatível com Covid, procurar imediatamente orientação médica para testagem e evitar contato com outras pessoas, não sair de casa se estiver sintomáticos, para evitar segundas ondas, como, por exemplo, aconteceu na Coreia do Sul, como
como eu colaborei aqui na reportagem da Globo News explicando o que aconteceu na Coreia do Sul quando eles flexibilizaram sem seguir as regras de prevenção dentro dessa nova fase que nós estamos vivendo. Entrando especificamente mais na questão biológica, esse é o vírus SARS-CoV-2, o novo coronavírus, é um vírus de material genético RNA, e do ponto de vista médico, é importante salientar que ele possui essas espículas que se ligam ao receptor da enzima conversora de angiotensina 2 das células humanas. Então, essas proteínas chamadas spikes se ligam à enzima ECA2, de receptor de ECA2, e é dessa forma, então, que o vírus acaba, então, encontrando a célula e entrando, infectando um novo indivíduo. A transmissão, ela é da Covid-19 principalmente respiratória, através de gotículas de mais de meio nanômetro de diâmetro e que são lançadas a até 1,5 m, 2 metros entre as pessoas. Então, o indivíduo infectado, ao falar, tossir, espirrar, gritar, cantar, ele elimina essas gotículas que vão cair no olho, no nariz ou na boca do indivíduo próximo suscetível, fazendo, então, um novo ciclo replicatório. Uma outra forma de transmissão, essa forma de transmissão por gotícula é, como eu disse, a predominante, cerca de 80%, 85%, talvez até 90% do total de infecção seja por via de gotícula. Existe a transmissão de contato. Então, quando a pessoa acaba falando, gritando, tossindo, espirrando, essas gotículas ficam em superfícies como uma mesa, como um corrimão, como um puxador de ônibus, e a outra pessoa que é suscetível pode colocar a mão nessas superfícies e levar no olho, nariz e na boca, fazendo então que esse ciclo seja continuado mesmo sem a direta contaminação por gotículas. Existe uma terceira via possível, muito mais rara, a via de contato é em torno de 10% a 15%. Existe a possibilidade de transmissão por aerosol. Aerosol são gotículas, são estruturas menores que meio nanômetro, mas que são formadas somente em situações bastante artificiais, como, por exemplo, intubação orotraqueal, nebulização, aspiração de conteúdo de traqueia, ou então inspiração muito forçada, corrida na esteira dentro de um ambiente muito fechado. Então, você pode ter a formação de aerosol. É possível, mas não é a principal via de transmissão da Covid-19. Então, em sendo uma doença de transmissão respiratória, a Covid-19 inicialmente é uma doença viral aguda, principalmente do trato respiratório alto. Após ter contato, ser exposto ao vírus, os sintomas podem demorar para aparecer, então o período de incubação, que é desde o momento que a pessoa se expõe até o início dos sintomas, varia de 2 a 14 dias. Então, após 14 dias, se a pessoa suscetível, após o contato, após 14 dias ela não manifestou sintomas, provavelmente, então, ou ela não se contaminou, o ciclo viral não foi para frente, ou a pessoa teve uma doença assintomática. Então, isso é o período de incubação, 2 a 14 dias. Os sintomas, inicialmente, o indivíduo pode ter congestão nasal, nariz escorrendo, perda do olfato ou do apetite, tosse, dor de garganta, incômodo, pigarro, dor muscular, fadiga, pode ter febre ou calafrios. Então, essa é a doença inicial, muito parecida com uma síndrome gripal ou mesmo um resfriado comum. Num segundo, esses sintomas a gente chama de fase 1 ou doença viral. Na fase 2, o indivíduo pode ter, então, um comprometimento pulmonar mais importante, a gente chama, então, de fase pulmonar, com uma pneumonia viral, perda, dificuldade de respiração ou espineia, e sintomas gerais que vão preceder, seguir essa fase, que podem envolver diversos órgãos e sistemas,
levando a uma fase inflamatória final, que a gente chama de fase 3, bastante grave. Como é uma doença viral de transmissão respiratória, como já dito, a principal via de transmissão é por gotículas que acontecem ao tossir, ao espirrar, ao falar, e isso acontece por conta de, nessa fase, ainda mais com secreção, você tem uma alta carga viral no trato respiratório alto. Como já foi falado, a transmissão por aerosol, ela pode acontecer, mas ela não tem um impacto epidemiológico tão grande quanto a transmissão por gotículas. Lembrar que os pacientes transmitem o vírus, então esse é o período de transmissão, diferente do que a gente já discutiu de incubação, o período de transmissão é até 10 dias depois do primeiro dia de sintoma. Até 10 dias você ainda consegue fazer com que esses vírus isolados, que o paciente com PCR positivo, até 10 dias você consegue fazer com que esses vírus isolados, eles sejam replicados em cultura. Depois de 10 dias, mesmo que o PCR esteja positivo, esse vírus já não é mais infectante, você não consegue mais fazer ele replicar em cultura. Então, o período de transmissibilidade, principalmente na COVID leve a moderada, vai até 10 dias do início de sintomas. Depois disso, há a produção de anticorpos neutralizantes, e então você não tem mais transmissibilidade. Na COVID leve é 10 dias, COVID leve é moderada, na COVID grave ou crítica, a gente estende para 20 dias a possibilidade de transmissão. Então, esse é uma visão que eu trago da doença para vocês, que são os 50 tons da doença, fazendo um paralelo com os 50 tons de cinza, né? Nós temos, na COVID leve a moderada, que é responsável por cerca de 81 a 85% dos casos, nós temos 30% de assintomáticos. O paciente não tem nenhum tipo de sintoma, você só vai descobrir que ele é positivo se você for fazer um PCR de vigilância, se você for procurar fazer diagnóstico em indivíduos assintomáticos que foram expostos. 55% dessas pessoas que com COVID de leve a moderada, 55% do total, na verdade, da COVID, de pessoas infectadas pela COVID, vão ter quadros oligossintomáticos, então, por exemplo, só perda do paladar, só perda do olfato, só cansaço, ou ainda podem ter um resfriado comum, que é uma síndrome febril com febre leve, discreta astenia, nariz escorrendo, dor de garganta, ou vão ter uma síndrome gripal mais intensa, febre alta, intensa dor no corpo, astenia, disposição muito importante, ou mesmo podem ter uma pneumonia leve. Então, uma discreta dispneia e que quando você faz algum exame de imagem, você verifica que há alteração na tomografia, mas esse indivíduo não precisa de hospitalização, esse indivíduo não precisa de oxigênio, a gente chama de pneumonia viral leve. Então, dentre todos esses tipos de evolução possíveis, nós temos então a COVID leve a moderada em 85% dos pacientes. Então, se dividindo a COVID leve a moderada em assintomáticos, resfriado leve, síndrome gripal e pneumonia leve. Do ponto de vista de fisiopatologia, nós podemos então dividir a doença em 3 fases, como já dito. A fase 1, que é a fase de infecção inicial, é uma fase ligada à infecção viral. É uma fase em que eu tenho esses sintomas de resfriado comum ou síndrome gripal, e ela dura em torno de 7 a 10 dias a partir do início de sintomas. E se eu tiver uma boa resposta imunológica, provavelmente, então, a doença vai parar só nessa fase. Ela não vai evoluir para as fases seguintes, o que acontece, como eu já dito, entre 81% a 85% dos casos. Mas, infelizmente, é possível que o indivíduo tenha uma piora, uma evolução para casos mais graves, porque a COVID-19 não é só uma doença respiratória, é uma doença viral aguda em muitos casos, em cerca de 15% a 19%. Então, a doença pode comprometer principalmente o pulmão, causando a famosa síndrome respiratória aguda grave, que leva a quadros de hipoxemia muito importantes e podem causar óbito. Também o vírus pode causar encefalite, pode ser, do ponto de vista cardíaco, extremamente tóxico, levando a miocardite, levando a arritmias,
Pode também causar dano renal, insuficiência renal aguda, ataca também possivelmente o intestino, principalmente com diarreia, e tem uma ação de lesão hepática, aumentando as transaminases. E quando você tem essa disseminação, quando você tem essa doença sistêmica, você pode, a depender da sua resposta imunológica, iniciar uma tempestade de citocinas, um padrão de hiperinflamação sistêmica, que é bastante danoso, que leva a sepse, que leva a piora da hipoxemia, que está relacionado diretamente também com aumento da viremia, estresse metabólico, e no final de tudo isso, uma disfunção de múltiplos órgãos e sistemas com evolução para óbito. Então, as pessoas que entram nessa fase, que é a fase 3, né, de tempestade de citocinas, têm, obviamente, uma mortalidade mais elevada. Enquanto que pacientes que ficam só na fase 2, a fase pulmonar, apesar de ter um índice importante de mortalidade, tem, então, uma menor gravidade. Então, do ponto de vista gráfico, fica dividido assim, a COVID grave, então, presente em 15% dos pacientes, com pneumonia moderada grave, em torno de 10%, esses são pacientes, então, que já não têm mais uma pneumonia leve, têm uma pneumonia moderada ou grave, precisam ser internados, precisam de oxigênio através de catéter nasal ou através de máscara não reinalante, mas eles conseguem, não precisam ir para a UTI, eles ficam na enfermaria, são pacientes de classificação, então, de pneumonia moderada grave, mas não como esses que têm classificação de COVID crítica, cerca de 5%, que precisam de internação em unidade de terapia intensiva por conta de insuficiência respiratória aguda grave, intubação, necessidade de intubação, necessidade de ventilação mecânica, disfunção de múltiplos órgãos e sistemas, choque vasogênico. Então, esses pacientes então, correspondem a 5%, e a soma dos dois, então, 15%. Então, assim fica dividido a história natural da doença. A COVID grave, então, ela é principalmente uma doença que cursa com síndrome respiratória aguda grave, que pode ficar só na pneumonia de moderada grave, cerca de 14%, que é o paciente que tem uma dispneia intensa e que vai ter uma saturação menor que 93%, e hipóxia, uma hipóxia importante, quando a gente faz a relação FI de O2, PA de O2, pressão arterial de O2, sobre a FI de O2, você tem uma relação menor que 300, então isso é considerado já um sinal de gravidade, e também a tomografia, nesses casos, geralmente aponta um comprometimento, uma lesão pulmonar em vidro fosco em mais de 50% na tomografia de tórax. A COVID crítica, a pneumonia moderada grave, então, é responsável por 14%, e a COVID crítica, 5%, que são pacientes que têm essa mesma sintomatologia de pneumonia moderada grave, mas, adicionalmente, eles já estão na fase, já passaram da fase 2, estão na fase 3, e também tem insuficiência respiratória aguda grave, choque e disfunção de múltiplos órgãos e sistemas. Aqui, então, aquela fase inflamatória, tempestade de citocinas. Existem outros achados que não estão ligados diretamente a manifestações respiratórias e que podem estar presentes na COVID-19. Entre eles, cefaleia, confusão mental, perda do apetite, perda do paladar, diarreia, manifestações cutâneas e diversos fenômenos tromboembólicos que podem levar a infarto agudo do miocárdio e acidente vascular encefálico. São manifestações menos comuns, mas possíveis na COVID-19. Então, o quadro completo da história natural da doença, se o indivíduo, infelizmente, evoluir da fase inicial viral, que acontece unicamente em 85% dos pacientes, ele pode, então, de 15% a 19%, passar aqui para a fase 2, pulmonar, então, com aquela hipóxia que eu falei, com uma relação PA de O2 a FI de O2 menor que 300, uma dispneia importante, esse paciente, na fase 2 pulmonar, vai precisar ser internado, vai precisar fazer uma tomografia para avaliar o grau de comprometimento pulmonar e receber oxigênio. Essas são as medidas mais importantes. E na fase 3, eu tenho aquele quadro de hiperinflamação, em que o paciente tem a tempestade de citocinas, é uma fase, então, de hiperinflamação, o indivíduo tem choque séptico, achados de hiperinflamação, insuficiência cardíaca, vão ter diversos marcadores inflamatórios aumentados,
e são esses os pacientes, então, que tendem, com COVID crítica, né, a evoluir com maior gravidade. Então, aqui na fase 2, principalmente os pacientes que estão com COVID grave, mas com pneumonia de moderada a grave, aqui os pacientes na fase 3 com COVID crítica. Uma outra forma de ver esses dados é dividindo em relação à letalidade. Então, esses primeiros 30% de pacientes que não são sintomáticos, eles, obviamente, não têm letalidade. Então, aqui todo mundo não vai ter nenhum óbito, né? O indivíduo tem uma infecção assintomática e depois ele já fica imune, ou pelo menos temporariamente imune. As pessoas que estão classificadas com COVID de leve a moderado, 55%, passam algum tempo assintomático, de 2 a 14 dias, e depois tem lá os sintomas de leve a moderado, mas tem uma resolução do quadro, e depois ficam temporariamente ou talvez por muito tempo imunes. E aí depois nós temos a COVID grave e a COVID crítica, com 10% aqui a COVID grave, período de incubação, né, onde fica sintomático, depois começa a ter os sintomas já graves, é internado, e tem aqui na COVID grave cerca de 15% de mortalidade. A depender muito do serviço, a depender muito das características do indivíduo, se ele tem comorbidades ou não, mas a mortalidade aqui na COVID grave, a COVID que precisa de internação em hospital, em enfermaria, não em UTI, mas precisa de O2, precisa de suplementação de O2, em torno de 15%. Finalmente, nós temos a COVID crítica, que acontece em 5% dos pacientes, né? Então, o indivíduo vai para a UTI e a mortalidade pode chegar a 50% ou talvez até mais. No começo da pandemia, quando existia pouco conhecimento acumulado, a curva de conhecimento não tinha sido tão intensa quanto é agora, a mortalidade em UTI chegava a 80%, 90%, nós conseguimos reduzir bastante, mas ainda são índices muito altos, né? Não é porque o indivíduo foi internado na UTI que ele vai sobreviver. Tudo isso, em relação à história natural da doença, tem a ver basicamente com como o sistema imunológico vai lidar com o vírus. Ele pode fazer uma resposta imune inata bastante efetiva logo no começo, então, através da ativação de células dendríticas e através do manejo dos antígenos virais de forma adequada, essas células dendríticas, que são células apresentadoras de antígeno, vão, então, desencadear uma resposta imune adaptativa e vai levar, se correto, a uma produção de citocinas boas, citocinas que vão regular de forma inteligente a produção, a ação do sistema imune, induzindo a morte das células infectadas através da ativação de linfócitos CD8 e através da estimulação de linfócitos B, a produção de anticorpos neutralizantes. Então, tudo depende de como o sistema imunológico vai reagir a esse novo desafio que é feito através da ativação das células apresentadoras de antígeno com o linfócito T helper CD4, os linfócitos Treg, as células linfócitos TCD8, que são células citotóxicas. Pode haver, ao contrário, nessa resposta imune adaptativa, a produção de citocinas ruins, que vão levar àquele quadro de tempestade de citocinas ou estado de hiperinflamação. Então, citocinas como TGF-beta, fator de necrose tumoral, podem, se por acaso o indivíduo cair nesse braço de produção de resposta imune adaptativa, na verdade, ser até mais danoso do que vantajoso essa etapa, então, de despertar da resposta imune adaptativa. Se tudo correr bem, você vai fazer, então, uma memória imune ao SARS-CoV-2, através, então, da produção de uma linhagem de células T de memória, que parece, no momento atual do conhecimento científico, ser até mais importante do que os linfócitos B. A gente fala muito de anticorpo, mas a gente vai discutir que a memória celular, a memória de linfócitos T, talvez seja mais efetiva na proteção, na resposta imune duradoura, do que
a própria resposta imune humoral, a resposta imune mediada por linfócitos B pela produção de anticorpos. Então, em séries de pacientes que já tiveram Covid-19 e estão convalescentes e já não têm mais sintomas, ao analisar o plasma desses pacientes convalescentes, se verifica que depois de cerca de 90, 100 dias, em torno de 2, 3, 4 meses, o nível de anticorpos neutralizantes cai de forma bastante abrupta, o que causa uma dúvida se as pessoas vão estar protegidas de um novo episódio de infecção pelo SARS-CoV-2 por conta realmente dos anticorpos. E o que parece é que, pelo menos no atual momento do conhecimento científico, a resposta imune mediada por linfócitos T é bastante importante. Tanto é que pacientes com Covid leve, pacientes que tiveram somente síndrome gripal ou que tiveram um resfriado comum, eles dificilmente fazem anticorpo. Geralmente, eles têm uma resposta imune específica, CD4 e CD8, bastante importante, mesmo sendo soronegativos para a Covid-19, o que mostra, então, que talvez o mais importante seja você ter despertado aquela resposta imune celular, o que faz todo sentido, visto que é uma infecção viral. Na Covid-19, nós temos sintomas respiratórios ou sintomas relacionados a uma síndrome gripal, ao resfriado comum, que são os predominantes. Então, tosse, 67%, febre, 43%, fadiga, 38%, escarro, 33%, dispneia, cansaço, 18%, mialgia, artralgia, 15%, dor de garganta, 14%, cefaleia, 13%, calafrios, 11%. Mas existem vários sinais e sintomas não respiratórios, que podem estar associados aos fenômenos respiratórios ou mesmo isolados, o que dificulta muito, obviamente, se isolados, o diagnóstico. Então, sintomas como gastrointestinais, como diarreia, que pode estar presente até 40% dos pacientes, perda do olfato, perda do paladar em 53%, AVC hemorrágico ou isquêmico, cefaleia, vertigem, alterações musculoesqueléticas, alterações psiquiátricas e de comportamento, encefalopatia, encefalite aguda, síndrome de Guillain-Barré, mostrando aqui o grande tropismo, ou o tropismo importante que o SARS-CoV-2 tem pelo sistema nervoso central, complicações de fenômenos tromboembólicos no coração, como infarto agudo do miocárdio, e o AVC também é um exemplo, arritmias, miocardite, pericardite, CC, então o coração pode ser um órgão bastante afetado, os fenômenos de hipercoagulabilidade que eu falei, levando a fenômenos tromboembólicos, e manifestações oculares. Existem alguns fatores de risco que são bastante já definidos na literatura em relação à evolução para a COVID crítica e óbito. Entre eles, o mais importante é a idade, provavelmente porque a idade acaba reunindo pessoas com mais comorbidades. Então, a chance de óbito, o risco de óbito em um paciente com mais de 80 anos é maior do que um indivíduo com mais de 70 anos, que é maior que com mais de 60, e que é maior do que com mais de 50, que é maior do que aqueles que têm menos de 50. Então, a cada 10 anos que você incrementa de idade, aumenta quase que exponencialmente o risco de óbito. O sexo feminino é protetor, provavelmente porque os homens têm mais receptores de ECA2 e também porque os homens têm menos cuidado com a saúde e acumulam, então, mais dessas comorbidades que a gente está vendo aqui embaixo, que isoladamente todas elas também são fatores de risco para maior gravidade, para Covid crítico ou óbito, como doença cardíaca crônica, por exemplo, ICC, doença pulmonar crônica, por exemplo, TPLC e enfisema, doença renal crônica, diabetes, obesidade, disfunções neurológicas crônicas, demência, cânceres em geral e cirrose hepática de leve, de moderada a grave. Tudo isso, então, todas essas comorbidades acabam se somando em relação a maior risco de COVID crítica e de óbito. O diagnóstico, ele é feito através de duas formas. A mais importante, e é o padrão ouro, que é a detecção do material genético do RNA do SARS-CoV-2, principalmente em suave de nasal e orofaringe. Então, é o método gold standard. O falso negativo pode acontecer, principalmente se coletado fora do período de otimização, que a gente vai discutir daqui a pouco,
Agora, falso positivos praticamente não existe, porque é um exame com altíssima especificidade, virtualmente a especificidade é de 100%. Lembrar só que, após, pela doença ser uma doença viral de trato respiratório alto, inicialmente, depois de 14 dias, depois de 7 dias, você já tem mais dificuldade de recuperar o SARS-CoV-2 em suave nasal e orofaringe. Em contrapartida, os testes sorológicos são testes indiretos, que mostram a presença de anticorpos, mas eles têm um grande problema de acurácia, porque são testes que dão falso negativos, principalmente nos primeiros 10 a 14 dias, por conta do fenômeno de janela sorológica, que é aquele delay, aquele atraso que tem entre a incubação, entre a doença em si e o indivíduo fazer os anticorpos, então já fica aqui bastante comprometido a utilização desses testes. E também tem um segundo problema, um alto índice de falso positivo devido à reação cruzada que os exames de sorologia têm com outras infecções do passado, como, por exemplo, infecções por alfa-coronavírus, aqueles resfriados comuns que a gente teve no passado. Ou seja, nós não sabemos se o indivíduo positivo ele realmente teve contato com o SARS-CoV-2 ou se é um falso, ou se é uma reação cruzada. É por isso que os testes sorológicos não servem para diagnóstico individual. Talvez eles tenham um papel em inquéritos epidemiológicos, se corrigidos com equações matemáticas. Então, aqui fica mais fácil de entender. O indivíduo se expôs ao SARS-CoV-2. Vamos acompanhar essa linha azul aqui, e depois dessa exposição, que pode, aqui está o período de incubação, né? Pode variar de 2 a 14 dias, o indivíduo, então, começa a fazer sintomas. E aqui o PCR, obviamente, a partir do sintoma que você vai fazer o PCR, e aqui está o período melhor para você fazer o exame para detectar. Você vai ter mais positividade, a sensibilidade é melhor. É o período da semana inicial, do primeiro dia até o 7º dia, principalmente entre o 3º e o 5º, é onde você otimiza mais a sensibilidade do PCR. A especificidade, eu já falei, a especificidade do PCR é bastante alta, cerca de 100%, então isso não é um problema. Mas, por exemplo, se eu pegar um paciente para fazer um PCR no 14º dia, eu vou ter uma positividade bastante inferior, porque eu já não vou ter mais vírus no trato respiratório alto, ou eu vou ter menos vírus no trato respiratório alto. Lembrando, então, inclusive o período de transmissibilidade em indivíduos sintomáticos leve a moderada é de 10 dias. Os anticorpos, como vocês podem ver aqui, eles vão ser formados lá pelo 10º, 14º dia, então existe uma grande janela sorológica, uma chance de falso negativo quando o indivíduo está sintomático, e quando ele começa a dar positivo, 50%, então até 50% pode ter reação cruzada, pode dar falso positivo, o que deixa claro porque o PCR, o RT-PCR de suave nasal e orofaringe, é o exame padrão ouro para diagnóstico da COVID-19 em indivíduos sintomáticos. Então, como dito, o RT-PCR ele é um exame coletado de suave nasal e orofaringe, mas também você pode fazer em outros materiais, como, por exemplo, o lavado broncoalveolar, escarro, saliva, secreção traqueal, devendo ser coletado apenas em pacientes sintomáticos, mesmo que sejam oligossintomáticos, mesmo que tenham poucos sintomas. Não se tem benefício em fazer o PCR em indivíduos assintomáticos, mesmo que a pessoa tenha sido exposta, porque você nunca sabe qual vai ser o período de incubação. Então, você, com PCR negativo em alguém assintomático, pode ser apenas um falso negativo, você não garante que ele não esteja infectado. É melhor para esses pacientes que foram expostos aguardar 14 dias, o período de incubação, para ver se vão ou não manifestar sintomas. E se manifestarem sintomas, aí sim, coletar o PCR. Então, a sensibilidade nesses primeiros 7 dias de achado clínico chega a 60%, 70%, 80% com o suave nasal e orofaringe. Mas, se passar da segunda semana, o 14º dia cai bastante, 54%, 45%. Então, esses são achados de sensibilidade. A especificidade, já dito também, do RT-PCR é altíssima, 100% virtualmente, por conta da especificidade do teste. Aqui nós temos os mesmos achados numa tabela, só para vocês terem o comparativo de por que o RT-PCR é o padrão ouro.
ele tem uma sensibilidade muito melhor quando o indivíduo está sintomático, e a sensibilidade do PCR em relação ao material. Você pode fazer lavado broncoalveolar, pode fazer SCAR, pode fazer suave nasal orofaringe, vários materiais você pode tentar isolar o vírus. A indicação clássica do RT-PCR, portanto, é para todo indivíduo que tenha que seja sintomático, mesmo que seja só um resfriado, só síndrome gripal, porque aí você consegue não só confirmar o diagnóstico, mas também isolar esse paciente de forma mais efetiva, garantindo, então, maior prevenção na transmissão desse paciente sintomático com PCR positivo. Não está indicada a coleta para indivíduos assintomáticos, né? Mesmo que se eles estiverem em contato com alguém positivo, esses indivíduos devem permanecer em quarentena, em casa, aguardando 14 dias desde do momento do contato, para esperar o período de incubação e, se sintomáticos, aí sim, coletar o RT-PCR. Essas são algumas entrevistas que eu fiz para a mídia, falando da importância da testagem com RT-PCR em massa, justamente para diminuir a transmissibilidade e orientar as políticas públicas de enfrentamento da Covid-19. Essa é uma entrevista que eu fiz para o Jornal Hoje, da TV Globo. Aqui também aquele podcast com a UOL, falando da questão da importância da testagem com RT-PCR, ao invés do que foi feito no Brasil, um enorme volume de testes sorológicos, que acaba dificultando o diagnóstico de casos sintomáticos, e muitas vezes acusando falsos positivos, por conta, então, do que a gente conhece dos testes sorológicos, que não servem como diagnóstico, então, na prática clínica, somente um uso para inquéritos epidemiológicos, em alguns casos muito específicos, em que o indivíduo já tenha passado do 14º dia de doença, que tenha tido um período aí de demora para procurar o serviço de saúde. O CDC, o Center for Disease Control dos Estados Unidos, não recomenda, portanto, e vários outros organismos vão nesse sentido, a testagem com sorologia para indivíduos com suspeita de Covid-19, com diagnóstico de infecção aguda, com diagnóstico com sintomas. Então, o teste padrão ouro é o RT-PCR. Em relação ao uso dos anticorpos para checar a imunidade protetora, como já visto em slides anteriores, depois de 2 a 3 ou 4 meses, os anticorpos neutralizantes caem bastante. E não se sabe se isso se correlaciona ou não com perda da imunidade protetora, visto que, principalmente, aparentemente, a imunidade mais importante seja a imunidade mediada por células T. Então, ficar fazendo sorologia para ver se eu estou protegido, primeiro, não significa necessariamente que você não esteja protegido se você não tiver anticorpo, que a resposta pode ser mediada por células T, e segundo, você pode ter um falso positivo de sorologia por conta da baixa especificidade e cruzar com outras infecções por coronavírus do passado, ou mesmo outras infecções como dengue, por exemplo. Então, essa questão de resposta imunológica protetora é uma dúvida na literatura, até porque já foram comprovados alguns casos de reinfecção. O que significa reinfecção? Essa é uma entrevista que eu fiz para a Band News, falando sobre o primeiro caso descrito de reinfecção na literatura médica, que foi em Hong Kong. Então, o indivíduo teve um episódio confirmado por RT-PCR de Covid-19, estava sintomático em março de 2020. Aí ele melhorou, convalesceu, foi internado, recebeu alta, mas em 15 de agosto ele teve sintomas de novo, foi testado com RT-PCR e o PCR deu positivo novamente. Só que esse vírus de março, do ponto de vista de análise filogenética, era completamente ou bastante distinto do vírus de agosto. Então foi o primeiro caso em que o PCR ficou positivo tanto tempo, mas se pôde provar que o PCR inicial, por análise filogenética, era diferente do PCR da segunda infecção. Isso abre uma grande possibilidade de que talvez a gente não tenha resposta imunológica protetora duradoura, seja transitória, ou ainda que isso aconteça somente em alguns casos. Mas é uma grande dúvida ainda na ciência. Aparentemente, a reinfecção não tem um papel tão importante na pandemia. É muito raro você ver pessoas que
tem reinfecção, foram apenas 10 ou 11 casos descritos até agora na literatura, mas a dúvida persiste. Portanto, devido a toda essa questão, a gente não tem certeza sobre a validade da questão de imunidade de rebanho, até porque, se nós não tivermos políticas que impeçam que muitas pessoas entrem em contato com o vírus ao mesmo tempo, nós vamos sobrecarregar o sistema de saúde, que ainda que tenha feito algum tipo de adaptação, está muito aquém do ideal. Como funciona, então, a confirmação e descarte, principalmente em pacientes suspeitos COVID com síndrome respiratória aguda grave? Então, caso confirmado é aquele que tem um exame positivo RT-PCR, até mesmo independente de achados clínicos ou tomográficos. Se o indivíduo tem um RT-PCR positivo, ele tem o diagnóstico confirmado, deve ficar isolado por 10 dias se COVID leve ou moderada, 20 dias se COVID grave ou crítica. O caso descartado é aquele que você tem o PCR negativo, COVID não detectado, e conjuntamente tem a baixa suspeição clínica. Então, o indivíduo não parece ter COVID, não tem sinais e sintomas compatíveis, ou também não tem uma toma de tórax sugestiva, então não tem alterações em vidro fosco sugestivo. Então, até está descartado. Lembrar, então, que é possível ter um primeiro PCR negativo, um falso negativo, e você deve colher um segundo PCR se você tiver uma alta suspeição clínica, por exemplo, um paciente que interne com síndrome respiratória aguda grave e que tenha uma alteração de tomografia bastante compatível com o vidro fosco, você suspeita que esse primeiro PCR pode ter dado falso negativo, principalmente se coletado após o 14º dia, colhe um novo PCR e a depender da suspeição clínica ou das alterações de tórax, você pode até manter ele por 14, 20 dias isolado, se a dúvida persistir. Como funciona, então, o manejo dos casos, então, de COVID leve a moderado? Esses pacientes com COVID leve a moderado, com síndrome gripal, com resfriado comum, não precisam de internação, não precisam de suplementação de oxigênio, por definição, são tratados basicamente com sintomáticos, então medicação para febre, medicação para dor, medicação para controlar os sintomas e principalmente educar os pacientes para os sintomas de piora, para os sintomas, então, de complicações, que são justamente a dispneia, né, a evolução para a fase 2, para a fase respiratória, e em alguns pacientes a gente, inclusive, orienta que faça a saturametria em casa, porque isso ajuda bastante numa definição mais objetiva em relação à hipóxia, né? Então, a grande maioria dos casos, 81% a 85%, manejo dos casos leves a moderados, né? Que é o que perfazem esses 81% a 85%, manejo ambulatorial com sintomáticos. Falando do manejo de casos leves a moderados, é importante lembrar que todas as nossas decisões clínicas devem ser baseadas em nível de hierarquia de evidência científica. E o que a gente tem de mais robusto na literatura médica são meta-análises, revisões científicas e ensaios clínicos randomizados. E em toda essa pandemia Covid-19, não existe nenhuma medicação que tenha nível de evidência máximo para uma doença viral aguda, que em 81% a 85% evolui de forma benigna, e lembrar que não é evidência científica, vídeos de YouTube, experiências pessoais, post no Facebook, corrente no WhatsApp, e o que felizmente acontece muitas vezes, como a gente viu em episódios como a hidroxicloroquina, a azitromicina, ivermectina, nitazoxamida, a aplicação retal de ozônio. Essa é uma entrevista que eu fiz para o Estadão, falando que essas lives que muitas vezes a gente noticia nas redes sociais, vê noticiado nas redes sociais de tratamento precoce salva vidas, nenhuma dessas estratégias, infelizmente, tem evidência científica comprovada contra a Covid-19. Esse é um documento da Sociedade Brasileira de Infectologia, falando basicamente a mesma coisa e dizendo que, infelizmente, falando aqui especificamente da hidroxicloroquina, que é o que teve mais polêmica, é necessário que seja abandonada essa estratégia no tratamento de qualquer fase da Covid-19, porque não apresenta evidência científica. Só deve ser feito
em casos de pesquisa clínica. Então, no ambiente universitário, nós ainda temos em vigência nesse momento, em outubro de 2020, pesquisas com hidroxicloroquina em paciente leve a moderado, em ensaio clínico randomizado, para justamente tentar responder de forma mais adequada a questão da efetividade ou não da hidroxicloroquina. Mas fato é que, neste momento, a gente sabe que, principalmente para as fases, para COVID grave e COVID crítica, a hidroxicloroquina não funciona e ela só deve ser usada em ambiente de pesquisa clínica, em ensaio clínico randomizado, nesse sentido de investigação. Posto tudo isso, primeiro caso clínico nosso é uma mulher de 50 anos, uma médica pediatra, que nos procurou em abril de 2020. Ela tinha um antecedente de rinite alérgica crônica e um quadro clínico com tosse seca, 5 dias, coriza, e coriza é o nariz escorrendo, 3 dias, cefaleia 1 dia, o restante do exame físico não tinha outras queixas, estava tudo normal. O esposo tinha um quadro bastante semelhante e também febre baixa. Nós fizemos, então, um diagnóstico de síndrome resfriado comum, mas como era esse no contexto de pandemia, quais foram os exames, qual foi a conduta. Então, nós fizemos um swab nasal orofaringe, que foi detectado no dia que ela nos procurou, em 23 de abril, o resultado saiu no dia seguinte, e ela ficou, então, com um diagnóstico de COVID leve, síndrome de resfriado comum. Então, qual foi a conduta? Nós demos para ela os sinais de alerta, dispneia, ficar atenta, isolamento por 14 dias e tratamento com medicações sintomáticas. E aí ela nos procurou novamente no dia 30 de abril, cerca de 7 dias depois, no D12 de sintomas já, se queixando, então, uma dispneia moderada. Ela referia essa dispneia moderada. O que a gente fez? Nós avaliamos de forma mais detalhada o quadro clínico dela, fizemos uma tomografia que tinha um acometimento leve, ela tinha uma tomografia mostrando uma área de vidro fosco menor que 50%, na verdade menor que 25%. Fizemos também uma gasometria, que foi normal, aquela relação PA de O2 e FI de O2 estava acima de 300, e mudamos o diagnóstico dela de COVID, manteve COVID leve, mas com uma pneumonia leve. E orientamos a mesma coisa, que ela ficasse com sinais de alerta, prolongamos um pouco o isolamento, e no D21 ela estava assintomática, não prescrevemos nenhuma medicação para ela, a não ser medicações como antifibris, analgésicos, anti-inflamatórios, para controlar os sintomas. Então, esse é o manejo da COVID leve a moderada. Você faz um acompanhamento ambulatorial, alerta sobre os sinais de gravidade, caso necessário, verifica se a doença não está evoluindo para COVID grave ou COVID crítica, fazendo principalmente uma avaliação da oxigenação do sangue com gasometria e avaliando o comprometimento pulmonar através da tomografia. Já em pacientes que têm forma grave ou forma crítica, você precisa de internação. A COVID grave é definida, então, por pessoas que têm uma saturação menor que 93%, aquela relação PaO2 e FiO2 menor que 300, uma frequência respiratória acima de 30 e o padrão de tomografia com mais de 50% de comprometimento de vidro fosco. A COVID crítica é a mesma coisa que a COVID grave, mas com o adicional de insuficiência respiratória aguda grave, necessidade de ventilação mecânica, intubação, choque séptico e disfunção de múltiplos órgãos e sistemas. Então, esses dois grupos de pacientes aqui, a COVID grave, ela fica naquela fase a fase pulmonar, e a COVID crítica na fase já de tempestade de citocinas, fase 3. Como é que a gente faz o manejo clínico hospitalar? A internação, obviamente, então é guiada por esses padrões que a gente falou, frequência respiratória maior que 30, saturametria menor que 93, calcular a relação PA de O2 e FI de O2, alteração de estado mental, hipotensão, e todos esses sinais, você pesa mais em relação à internação, principalmente se ele tiver aquelas comorbidades que são mais relacionadas à gravidade, como, por exemplo, diabetes, doença cardíaca crônica, DPOC, enfisema, doença renal crônica, pacientes imunossuprimidos e gestantes com comorbidade.
Como é que você maneja isso? Os pacientes com Covid grave ou crítica devem sempre ser tratados para pneumonia bacteriana secundária. A pneumonia bacteriana secundária, a pneumonia viral ao SARS-CoV-2, é uma complicação que pode acontecer, já foi visto de forma bastante contundente na pneumonia viral pela influenza. Então, o tratamento com antibiótico, obviamente, seguia para uma complicação da pneumonia viral, que é uma pneumonia bacteriana secundária. Obviamente, colocar esse paciente para observação e colocar ele em isolamento de gotícula aerosol. Avaliar principalmente com tomografia de tórax e com gasometria, para a gente checar a questão da oxigenação sanguínea. A tomografia de tórax, ela é um exame super importante na COVID grave, na COVID crítica, para justamente fazer esse tipo de diagnóstico de evolução para as formas graves e críticas, mas ela não deve ser realizada para rastreamento da paciente, principalmente no paciente com COVID leve. Somente em paciente que você suspeita de COVID grave ou COVID crítica, aqueles pacientes com dispneia, aqueles pacientes que têm alteração principalmente na gasometria, para fazer diagnóstico, na verdade, confirmar a suspeição de síndrome respiratória aguda grave, excluindo diagnósticos diferenciais, como, por exemplo, pneumonia aguda da comunidade, vai ter um padrão, por exemplo, de consolidação, broncograma aéreo, muito diferente do padrão da tomografia do SARS-CoV-2, da COVID-19, que é um padrão em vidro fosco, periférico. Vocês estão vendo aqui uma série de tomografias consecutivas de um homem de 29 anos, mostrando a opacificidade em vidro fosco periférica cada vez mais importante. E esse é o achado mais comum nas tomografias de tórax de pacientes com COVID grave ou COVID crítica, lembrando que isso melhora a acurácia do diagnóstico, porque principalmente nas fases mais tardias você pode ter negativação do PCR, e aí a tomografia te deixa lesões que são bastante sugestivas dentro, lógico, do contexto da pandemia COVID. Lembrar que o vidro fosco, ele não é uma alteração específica da COVID-19, é bastante comum em várias pneumonias mais inflamatórias, pneumonias virais, mas não é patognomônica do SARS-CoV-2, mas num contexto de pandemia, obviamente, acaba sendo bastante útil. Nos pacientes com COVID grave e COVID crítica, necessário a reposição de oxigênio por catéter de O2 ou máscara não reinalante, e tomar muito cuidado com a progressão da síndrome respiratória aguda grave ou sepsis, se necessário fornecer leito de UTI para esse paciente, né? Revisando todas as comorbidades, tratando todas essas comorbidades que possam estar descompensadas, como, por exemplo, hipertensão, diabetes, faz toda a diferença na estabilização do seu paciente, lembrando também da cobertura de pneumonia secundária bacteriana com antibióticos. Para exemplificar como nós fazemos outros manejos farmacológicos, né, como deve ser feito na prática clínica, eu queria citar um estudo que eu já falei para vocês, o Coalizão 5, o Coalizão 1, que foi publicado no New England, que teve nossa participação aqui da Faculdade de Medicina, do Hospital das Clínicas, que justamente avaliou a hidroxicloroquina em pacientes de enfermaria, pacientes com COVID de enfermaria que precisavam de suplementação de O2, mas não precisavam de internação em UTI, e não houve benefício do uso da hidroxicloroquina nesses pacientes. Um outro trabalho que a gente também participou foi o estudo Coalizão 3, que era para avaliar a questão da dexametasona em pacientes com alta necessidade de O2, né? Então tem aqui uma entrevista minha para a TV Globo falando sobre esses dois estudos. Quem quiser assistir pode ver todos os detalhes de como isso foi feito, mostrando, esse aqui é um estudo da Oxford Recovery, mostrando que o uso da dexametasona em pacientes com necessidade de alto fluxo de O2, então máscara reinalante ou intubação com ventilação mecânica, se beneficiam do uso do corticoide. Então, quem são esses pacientes? Principalmente os pacientes que estão na fase 3, na fase 2B e na fase 3 da COVID-19, com comprometimento importante da troca respiratória, e aí o corticoide age como um potente anti-inflamatório. Então, essa é a base fisiopatológica que explica o benefício do corticoide, mas somente em pacientes que precisem de oxigênio. Se você faz corticoide em paciente com COVID leve, com COVID ambulatorial, você pode, na verdade, até aumentar a viremia e potencialmente gerar quadros mais graves no futuro.
Foi só o que eu falo numa entrevista aqui para a Band News sobre esses resultados do estudo Recovery, da necessidade do uso do O2. Ele reduz em até 1/3 dos óbitos de Covid entubado em ventilação mecânica. Então, é uma estratégia medicamentosa bastante interessante, mas somente para esse perfil de paciente que demanda alto fluxo de oxigênio. Então, aqui nós temos o caso clínico 2, é um homem de 74 anos, aposentado. Ele chegou para a gente em 5 de maio de 2020, tinha como antecedente diabetes, dislipidemia, cisto renal, histórico de febre, fadiga e tosse há 7 dias, espinéia leva os esforços 1 dia. E tinha um familiar, uma filha, na verdade, filha dele em investigação Covid. Né? Então, como é que a gente fez o diagnóstico e conduta? Nós fizemos uma tomografia que mostrou um comprometimento bastante importante, maior que 50%. A relação de troca dele, PA de O2 e FI de O2, estava em torno de 300. Fizemos uma internação em enfermaria com suporte de O2 com catéter e entramos com antibiótico, pneumonia, por conta de uma pneumonia secundária presuntiva e observação. Ele foi até randomizado para esse ensaio clínico com a lesão 1 que eu mostrei para vocês. A gente não sabe o que ele tomou, porque é um estudo do placebo, né? Ele pode ter tomado hidroxicloroquina ou não ter tomado intervenção. E ele evoluiu bem, teve alta sintomático no dia 20 de maio. Então, e como é que funciona? Então, esse é o exemplo de um caso, então, de COVID, COVID grave, pneumonia de moderada a grave, mas que não precisou de internação em UTI, somente o suporte de enfermaria foi suficiente para que ele se recuperasse. Esse paciente não precisou de corticoide, porque ele tinha uma relação de troca que, apesar de limítrofe, não era tão ruim, e ficou só num catéter de O2. Agora, como funciona, então, os pacientes com COVID crítica, aqueles pacientes, então, na fase 3 de tempestade de citocina, disfunção de múltiplos órgãos e sistemas, com insuficiência respiratória aguda grave. Esses pacientes, então, vão precisar ir para a UTI, provavelmente esses pacientes vão precisar ser intubados em ventilação mecânica, tem aí o modo de ventilação prona, que melhora muito a oxigenação dos pacientes. Lembrar que eles podem ter muitas complicações, como pneumonia associada à ventilação mecânica, fenômenos tromboembólicos, infecção de catéter, úlceras de pressão, sangramento intestinal, sangramento sangramento gástrico. Então, são pacientes que têm uma mortalidade aumentada porque a própria condição de UTI é uma condição mais já complexa. Tem também a questão do choque, da crise hemodinâmica desses pacientes, que muitas vezes entram num choque séptico causado por essa inflamação da fase 3 da Covid-19, e aí você tem que entrar com drogas vasoativas. E temos o caso clínico 3, que na verdade é filha, saiu com vida da UTI, filha daquele paciente do caso clínico 2, uma mulher de 52 anos, cozinheira, que nos procurou no dia 6 de maio, tinha como antecedente diabetes mellitus, histórico de tosse, 7 dias, espinéia 1 dia, como eu contei para vocês, o pai dela estava internado com Covid grave, tá? Vocês viram o caso dele agora há pouco, e ela já chegou com uma gasometria muito ruim, com uma troca inferior a 200, troca de 170, precisou ser entubada, precisou de ventilação mecânica, entrou, obviamente, em insuficiência respiratória, mas também em insuficiência renal aguda, foi posto em UTI, diálise, foi necessário diálise por conta da insuficiência renal aguda, e antibiótico terapia para cobrir uma possível pneumonia secundária. Essa paciente, apesar de toda a gravidade inicial, acabou evoluindo bem, ela recebeu corticóide, recebeu dexametasona, e teve alta assintomática no dia 21 de maio, depois de 4 dias na enfermaria, 10 dias na UTI e mais 4 dias de volta quando ela saiu da UTI na enfermaria. Uma dúvida que a gente ainda tem na literatura é o que acontece depois que o indivíduo já resolveu a COVID, tanto se ele ficou só na fase 1, quanto se ele evoluiu para a fase 2, ou se ele chegou na fase 3 e sobreviveu. O que acontece depois da fase aguda? Nós temos começando a ver alguns sintomas subagudos prolongados. Essa é uma entrevista que eu fiz para a Band News falando de um estudo italiano que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Um estudo italiano e um americano, mostrando que
mais de 90% dos pacientes com Covid leve mantêm sintomas que podem durar entre 3 semanas até 3 meses. Então, está aqui o estudo feito pelo CDC, em pacientes com Covid leve, pacientes adultos jovens, inclusive, e que acabam mantendo sintomas aqui por até 3 meses de fadiga, tosse, dor de cabeça, dores pelo corpo. Então, esses são sintomas que a gente está entendendo como subagudos prolongados. Esse é um estudo italiano que mostra mais ou menos a mesma coisa, pacientes com Covid leve que mantêm durante bastante tempo alguns sintomas gerais, talvez mais relacionados a uma inflamação crônica pós-Covid-19. Mas tem algo que está se aproximando mais do que a gente pode chamar de sequelas. Sequelas seriam, então, danos irreversíveis ou, a longo prazo, pós-Covid. Então, essas sequelas de longo prazo, principalmente em sistema respiratório, cardiovascular e neurológico. O dano pulmonar ele é bastante importante na Covid-19 e alguns pacientes acabam saindo do hospital com necessidade de suplementação de oxigênio por conta desse dano alveolar difuso que se vê nas autópsias, e isso fica, de alguma forma, com uma lesão inflamatória persistente ou uma resolução fisiopatológica de forma a causar coágulos ou fibrose nesse pulmão, o que leva a que muitos desses pacientes tenham, então, esse tipo de restrição respiratória a longo prazo. A gente já discutiu também uma série de manifestações extrapulmonares da Covid-19, principalmente neurológicas e cardíacas, com possibilidade, então, de queixas de sintomatologia a médio e longo prazo. Lembrar que a Covid-19 é uma doença de notificação obrigatória, as regras de isolamento que a gente já discutiu, principalmente na Covid leve a moderada, 10 dias de isolamento, na Covid grave, Covid crítica, 20 dias, e lembrar que vários tratamentos estão em estudo, né, para tentar impedir a replicação do vírus. Aqui, a droga que tem os resultados melhores, mas temos que dizer bastante tímidos, é esse antiviral, chamado Remdesivir. Lembrar que todas as nossas decisões de conduta têm que ser feitas dentro das boas práticas clínicas da Covid-19. Esse é um manual feito pelo CREMESP, que nós da Unesp colaboramos, inclusive recebemos aqui uma homenagem da CREMESP por ter feito toda essa curva de conhecimento. Então, todas as decisões terapêuticas têm que estar dentro das evidências científicas, dentro do que a gente considera como um nível adequado de comprovação científica. O Remdesivir, ele tem alguns estudos com resultados bastante tímidos, cerca de 17% de redução de necessidade de O2, mas por conta, obviamente, do alto número de óbitos que acontece nos Estados Unidos, já recebeu autorização da FDA para ser usada na prática clínica, mas talvez precise de resultados mais robustos para ser incorporado como droga definitiva e, inclusive, migrar para outros países. Lembrar também, nós temos várias vacinas em estudos, algumas delas com plataformas de vírus inativado, de vírus atenuado, outros vetores virais como adenovírus, replicantes ou não replicantes, vacinas baseadas em ácido nucleico, tanto DNA quanto RNA, ou até mesmo baseadas em proteínas, como, por exemplo, a espícula viral do SARS-CoV-2 ou outras subunidades. Aqui no Brasil, até esse mês de outubro, nós temos 3 pesquisas de vacina em andamento, a vacina da Oxford AstraZeneca, que é com vetor de adenovírus, temos a da Sinovac Butantan, que é com vírus inativado, e outra da Sinopharm também com vírus inativado. E outras estratégias no mundo, a vacina da Moderna NIAID, que é com RNA mensageiro, a da Pfizer, que é também com RNA mensageiro, a da Rússia, que é um vetor de adenovírus, e outras vacinas. Aqui temos 10 vacinas, na verdade, em estudo de fase 3, tem a vacina da Johnson, por exemplo, e uma vacina que, para ser incorporada, ela precisa ter, no mínimo, 50% de eficácia, apesar de ser longe do ideal. O ideal era uma vacina com 90%, 95% de eficácia, como a gente tem, por exemplo, febre amarela, hepatite B, mas, obviamente, numa situação de pandemia,
qualquer coisa acima de 50% já vai ser bastante útil. E para finalizar, deixo aqui a mensagem da nossa paciente Maria Aparecida. Ela foi a primeira a sair viva da UTI, do nosso serviço, numa época em que a gente ainda estava engatinhando no conhecimento científico da Covid-19 lá em março. E nós nos orgulhamos muito de ter colaborado com ela, e ela, nas mídias, deixou um recado claro, né? A Covid-19 não é só uma gripezinha, e para que a gente consiga conviver com esse vírus até que surja uma estratégia preventiva de alta eficácia, é necessário que sigamos as 4 regras aí para o novo normal. Não sair de casa se estiver doente, qualquer sinal e sintoma deve ser orientado, o paciente deve ser orientado a procurar testagem, porque os sintomáticos transmitem muito mais do que os indivíduos assintomáticos. Sempre que for sair de casa, usar máscara para evitar a transmissão por gotícula, manter o distanciamento social mesmo com o uso da máscara, lembrando então de manter 1,5 m, 2 metros de outras pessoas, e sempre higienizar as mãos com álcool gel, ou melhor ainda, com sabão e água, evitando tocar os olhos, nariz e boca. Então, para finalizar, convido novamente para vocês conhecerem o meu projeto de divulgação científica, de educação médica continuada, no Facebook, no endereço @dr Alexandre Naim Barbosa, no Instagram @dr Barbosa, e convido para vocês também a seguirem e se inscreverem no canal do YouTube, Dr. Alexandre Naim Barbosa. Todos esses endereços também estão no meu website drbarbosa.org. Muito obrigado pela atenção.